Jogo difícil e acho que vai ser um jogo diferente do jogo do Japão, porque são times com características diferentes. A Noruega, ela joga mais de igual para igual do que o Japão. A Noruega não é uma seleção que vai só se defender. O Japão tomou muito essa postura porque estava ganhando o jogo. Mas a Noruega, se ela fizer um gol, é claro que ela pode jogar um pouco mais atrás, mas ela não é muito da característica dela entregar a bola para o adversário, deixar o adversário com 70% de posse e ficar defendendo. Então acho que a Noruega vai sair pro jogo também, vai atacar o Brasil e vai ser um jogo mais aberto, que pode até ser bom pro Brasil. Essa seleção brasileira é uma seleção que fica mais à vontade podendo jogar acelerando. Não é uma seleção tão de ficar rodando a bola com calma, com paciência. Tem dificuldade nesse cenário. Com um jogo mais aberto, talvez favoreça. Pelo que estão falando, pode ser o Martinelli titular. Isso aumenta também a possibilidade de um jogo mais direto. Então eu espero um jogo diferente, né? Um jogo em que em alguns momentos a Noruega vai ter mais a bola que o Brasil, a Noruega vai atacar o Brasil e o Brasil pode também ter espaço para jogar. Acho que comparando as equipes, o Brasil tem uma defesa melhor e a Noruega, para mim, no ataque ela não deve nada ao Brasil. Acho que a Noruega tem um ataque tão bom quanto o do Brasil. A Noruega tem um grande artilheiro que é o Haaland. O Brasil tem o Vinícius, que não é um artilheiro como o Haaland, mas tem outras valências também. São dois caras, eu quero dizer que cada um tem um atacante muito acima da média, cada um na sua característica. A Noruega tem um meia como o Odegaard, que o Brasil não tem. Imagina se fizesse um compilado, Brunão. Seria os pontas do Brasil, aí eu vou colocar até o Rafinha nessa história. Rafinha de um lado, Vini do outro. O centroavante, o Haaland, e armando o time o Odegaard. Excelente. Esse compilado, meu Deus. Todo mundo bem aí, dos quatro? Noruega. Time Noruega. Ficaria bem forte, um baita time, daria pra fazer com esses daria quatro. Pra brigar com a França, né? Aí daria. Aí você começa a conversar de igual para igual. Você tem, eu também tenho. É muito forte. E acho que a Noruega não deve ir pro Brasil no ataque. É o Odegaard. O Brasil não tem um meia como ele. Não tem. Agora tá sem o Paquetá, mas o Paquetá também não é o Odegaard. E sem o Paquetá, o Brasil não tem nenhum cara com característica de armação. Sim. Ainda mais o Paquetá, que era o mais com essa característica do time do Brasil, não é do nível do Odegaard. O Nusa é um ponta muito bom. Tirando o Vinícius, e o Rafinha deve ficar só no banco se entrar, colocando os que podem jogar o Ryan, talvez o Martinelli, o Nusa não deve nada para eles. Acho que ali, no máximo, ali é muito próximo. O Sorloth é um cara que faz gol, o Bob é um bom ponta. E o Brasil, claro, tem um bom ataque também. Matheus Cunha é bom, Martinelli é bom, Ryan é bom. Você pode contar com o Rafinha uma parte do jogo, pode contar com o Neymar, que ele bem é melhor que todos eles, mas não é mais o Neymar no auge. Mas ele ainda pode ajudar em alguma maneira. O Brasil tem bons atacantes, mas a Noruega também tem. Então, para mim, é um jogo duro, difícil. Ter espaço para jogar, acho que pode ser uma coisa boa para o Brasil, mas é um jogo bem difícil. Para mim, de novo, vai ser um jogo ali no limite. Eu não espero nenhuma facilidade, não. Acho até que o Brasil tem um leve favoritismo, acho que tem uma defesa melhor, é um time que consegue ocupar mais espaços, jogando em velocidade pode ser uma coisa boa para o Brasil, mas é jogo muito igual, assim. A Noruega pode sim tirar o Brasil, não é nada fora do normal, não. É jogo que, de novo, para quem hoje vai assistir o jogo, vai torcer, de novo vai ter sofrimento, vai ter jogo duro de novo. Certamente vai ser um jogo de muito equilíbrio. A seleção brasileira que hoje pega a Noruega a partir das 5 horas da tarde no horário de Brasília. A gente destaca, inclusive, aqui na nossa tarja para toda a nossa audiência do canal do YouTube Jovem Pan Esportes e também para a TV Jovem Pan News. E a gente fala aqui também para a galera que nos acompanha na Rádio Jovem Pan, toda a rede de rádios Jovem Pan News. Flávio Prado, a sua expectativa para hoje, Brasil e Noruega. Flávio, você destaca muito a força norueguesa desde a fase de grupos aqui diariamente no Bastidores da Copa. Você fala muito não só sobre Haaland e Odegaard, mas sobre um coletivo forte. Tem o Nusa que o Bruno citou, tem o Oscar Bob que costuma vir do banco, tem o Ryerson que foi o maior assistente das 5 principais ligas europeias, que joga no Borussia Dortmund da Alemanha. É um time muito forte. Não dá pra gente rotular essa Noruega como um time de 2 jogadores. Tem muito mais qualidades nesse meio do caminho também, Flávio. E o Sorloth jogando pelo lado esquerdo é muito forte também, né? Ele chega muito. A régua subiu, esse é o ponto. Para quem começa, vamos ficar imaginando o que o Brasil viveu até agora. Então ele teve um primeiro tempo muito difícil contra o Marrocos, mas ali não era uma fase eliminatória, superou e tal, beleza. Aí teve aquela brincadeira contra o Haiti, aquela brincadeira contra a Escócia, e aí ele pega o Japão. E aí foi uma dificuldade tremenda. Agora aumentou a dificuldade. Sabe o cara que está fazendo salto em altura? Aumentou, a régua subiu. O que o Brasil tem favorável com relação à Noruega? A Noruega, ela não está, imagino eu, com o mesmo foco que o Brasil. Para a Noruega, se ela perder, não muda nada. Ela vai fazer e vai embora. Eles vão fazer o navio, o barco deles lá do mesmo jeito. Eles estão tranquilos. O Haaland deu até uma declaração falando, olha, a gente tem alguma possibilidade, mas a gente cumpriu, tá tudo certo para nós. Então, para a Noruega, o Brasil está mais focado, então isso pode ajudar bastante. Esse mesmo argumento você pode jogar contra o Brasil. O Brasil vai jogar contra um time que está descompromissado. Um baita time que está descompromissado. Então o Brasil tem uma, digamos, responsabilidade maior, aquela história do 5 vezes campeão. Que esse jogador não tem nada com isso, mas eles são cobrados. Como é que uma seleção pentacampeã perde da Noruega? Não, ela não é uma seleção pentacampeã. Ela tem o título mas não foram esses jogadores que ganharam. Então o jogo é pau a pau. Se a gente tivesse o cara a cara, eu acho que daria muito igual, muito parelho. Talvez o desempate fosse no técnico, que é o Ancelotti, claro, né? Que é melhor que o técnico da Noruega. Noruega tem um meia, que a gente teve vários, agora não tem.
Os pontas da Noruega, o Brasil tem um Vini que a Noruega não tem. A Noruega tem um centroavante terrível que ninguém tem, nem a França tem. O Haaland jogaria na seleção francesa tranquilo. Então ele vai pôr o Mbappé em qualquer lugar, mas o Haaland ia jogar também. Com certeza ia jogar. A defesa do Brasil realmente é melhor, mas acho que o ataque da Noruega é um pouco melhor que o do Brasil. É muito pau a pau mesmo. Sabe, assim, aquele negócio do... gente, esquece, o Haaland faz gol. Ele faz gol. Então, o Brasil tem essa desvantagem que sabe que tem uma praga lá que vai fazer um gol. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer, é um jogo muito parelho, onde você sabe que o adversário vai fazer um gol. Exato. É isso, sabe? Não tem... E se começar a chegar no final e tá 0-0, é motivo de sérias preocupações. Porque aquela praga faz. A gente viu o jogo recente. Contra a Costa do Marfim. Ele faz um gol de qualquer jeito, a bola bateu na canela dele e tal. Ele, como é que você faz gol? Eu não sei, eu faço. É o ET lá, que a Márcia Sensitiva falou. Os raios, vem lá, aparecem no 101, empurra a bola pra ele. Vocês ficam rindo, né? Isso é sério, gente. O ET. Isso é sério. Ele é ET, não é asturiano lá, né? Asturiano é espanhol. Eu vou buscar aqui como é que a Márcia Sensitiva falou. Tem até a foto. Um tipo de ET aí. Se você olhar a foto, você coloca uma peruca, né? Então ele fica... Ele é o ET. Ele é, né, o cara que come coração de boi, o cara que come fígado. Aí você vai dizer, muita gente come. Come todo dia, pô. Arquituriano. Como é que é? ET Arquituriano. Então, você vai jogar contra o ET Arquituriano, não é mole. O cara que come 6 calorias de alimentos por dia. Ou seja, o Brasil tem um problema seríssimo para enfrentar. Aí o Gabriel Magalhães marca ele sempre, é verdade, mas na maioria das vezes leva desvantagem. Já conseguiu levar vantagem também, mas na maioria das vezes leva desvantagem. Gente, a regra subiu. Mas o jogo é pau a pau, é muito igual, muito igual. Com um problema que o Haaland vai fazer um gol. Então é bom, sabe, o Brasil faz um gol de cara, opa, legal, já empatamos o jogo. Porque ele vai fazer o gol. É isso. Aí, se ele não fizer o gol, se ele não fizer o gol, vai ser um raro momento em que um cara que faz uma média de 1,5 gols por jogo não fez. Aí o Brasil teve realmente um comportamento espetacular, teve um dia extraordinário e tal. Mas eu acho que assim, é bom, né? Ontem eu estava lá com os meus netinhos e tal, falei, olha, camisa do Brasil, também netinha muito pequenininha, mas o outro netinho falei também pro filho do Bruno, pro Diego, falei, o Haaland vai fazer um gol, fique tranquilo. Já entra contando com isso, porque depois, fez um gol, calma, gente, o gol dele já foi, tá bom, pronto. Entrou 1-0 não é gol do Haaland, tá dentro. Agora vamos atrás do negócio. Aí se você, não fez o gol, porque ótimo, é um momento raro, mas tem coisa que você tem que ver. Olha, eu só falei, o time que eu mais vi jogar nos últimos 3 anos foi o Manchester City. E quando você imaginava do nada, eu lembro uma vez que eu tive que sair e o City estava perdendo de 1-0. Aí o Bruno mandou mensagem e falei, como é que acabou o jogo? Ele falou, o Haaland fez 3 gols. É terrível, é terrível. Enfim, aguardemos, a régua subiu, o adversário é mais difícil. O Brasil também está em progressão, isso é uma coisa importante para se falar. O Bruno Guimarães tem que colar esquece o jogo, cola no Odegaard. Né? E dá um jeito de fazer 2 gols e ganha o jogo, pô, é isso. Aí o jogo pode ir pra prorrogação, tem uma série de circunstâncias. Bruno Guimarães ou Casimiro, talvez, nessa função? Não. Porque o Bruno Guimarães aguenta segurar o Odegaard, né? Correr com o Odegaard, né? É exatamente isso. Eu acho que o Casemiro tem que fazer a cobertura de zagueiro, ajudar a dar trombada no Haaland, pra tentar desestabilizar, se bem que não é muito fácil isso, mas, enfim, ajudar, né? Sim. E o Bruno Guimarães acompanha o Odegaard. Botar o Casemiro, que eu tenho a maior admiração, o maior respeito, mas eu acho que hoje a condição física dele não permite acompanhar um jogador que precisa de um espacinho desse tamanho para entrar uma bola. Acho que o Bruno Guimarães está fazendo uma Copa extraordinária. Para mim, é o melhor jogador do Brasil, seguido muito de perto pelo Vini, mas para mim o Bruno Guimarães faz uma partida extraordinária. Eu acho que eu incumbiria ele de, sabe, cuida do cara lá que aí, se a bola não chegar, é mais fácil do Haaland não fazer gol, né? Hoje é um jogo que pode ir para prorrogação. Seria bem natural se ele fosse prorrogação. E aí, de repente, o Brasil vai usar armas e jogadores ótimos, mas que não estão inteiros. Se for prorrogação, deve entrar Rafinha e deve entrar Neymar. Sim. Né? Eu acho que aí vamos ter também. Aí muda o nível, né? Muda, mas a gente não sabe o nível dos caras de condição. Sim. Mas eles vão entrar com o time adversário cansado. E realmente, aí também a régua do Brasil sobe muito. E aí seria uma coisa assim, né? Tira tema mesmo, né? Valeu o Neymar, não valeu. Já pensou o Neymar decidir o jogo hoje? Seria um negócio, né? Amanhã vai ser aquele fuso de novo, né? E a gente já fala dele sem jogar. É que você falou do Rafinha, que realmente não está inteiro, e pode ser usado um pouquinho. Sim. Mas o Brasil teria armas também, sim. Você vai para uma prorrogação, você meter um Rafinha e meter um Neymar, você tá jogando a coisa lá para cima também. Com certeza. Até em cima dessa vaga, então, portanto, do Lucas Paquetá, essa disputa, Danilo Santos, Gabriel Martinelli no meio de campo, a gente vai colocar na tela para toda a nossa audiência a provável escalação do Brasil para o jogo de hoje. O Ancelotti que deve manter uma base do time que vem jogando só com essa alteração no meio de campo. O Ancelotti que até aqui pela seleção tem 16 jogos e só uma vez repetiu a escalação, que foi justamente no jogo contra o Japão, em comparação com o jogo contra a Escócia, e só vai fazer alteração para esse jogo de hoje porque tem o Lucas Paquetá lesionado. Se não,
também a manter ali a escalação do time que ele achou como base durante essa Copa do Mundo. Alisson da meta é o goleiro, a linha de defesa, linha de 4, com Danilo na direita, o miolo de zaga de Marquinhos e Gabriel Magalhães e o Douglas Santos na esquerda. O meio de campo de Casimiro, Bruno Guimarães e o Gabriel Martinelli na função do Lucas Paquetá. E aí mais na frente no ataque, o Ryan pela direita, o Vini pela esquerda e o Matheus Cunha como referência no comando de ataque. O centroavante dessa seleção brasileira. Bruno Prado, vou começar com você a respeito dessa troca obrigatória no meio de campo, por conta da condição física do Lucas Paquetá. O Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação, deve assumir a vaga no time titular. Te agrada ou você iria com o Danilo Santos, Bruno? Até eu preferia o Danilo para manter mais ou menos o desenho do time, mas o Martinelli pode fazer, né? O Martinelli ele pode fazer uma função assim por dentro quando tem a bola, ele fez isso contra o Japão, e sem a bola fecha o lado esquerdo, que o Brasil defende com 2 linhas de 4, o Vinícius não participa dessa segunda linha para ficar mais solto, e o Martinelli pode fechar por ali. E pode até mudar um pouco o desenho, pode voltar para um desenho anterior, que o Ancelotti usou muitas vezes, de ter 2 pontas bem abertos, o Ryan. E aí o Martinelli poderia fazer a esquerda, o Vinícius por dentro com uma dupla com o Matheus Cunha, também pode ser. Depende muito de como o Ancelotti estudou a Noruega, o que ele acha que pode ser útil, pode trocar durante o jogo. O Martinelli é um jogador dinâmico, né? Um jogador que se movimenta, que consegue apertar os zagueiros também numa saída de bola, acompanha a lateral se precisar fechar ali o lado esquerdo e acompanhar o lateral norueguês até o fim. Então, sim, pode ser uma alternativa que funcione, vai ter espaço para jogar, então ele também é um cara de velocidade. Então pode ter uma alternativa funcionando com o Martinelli por ali. E vamos ver na hora que sair a escalação e qual será a função. Pode ser por dentro atacando e o Vinícius atacando pela ponta, ou pode ser até o contrário, ele pode inverter. Flávio Prado, essa modificação no meio de campo da seleção brasileira, o Gabriel Martinelli deve seguir no time titular na vaga do Lucas Paquetá lesionado. Paquetá que é dúvida a respeito da sequência da Copa do Mundo, só voltaria talvez numa eventual semifinal, final, mas aí já é pensar muito pra frente, o Brasil ainda tem que caminhar passo a passo para chegar lá e poder contar, quem sabe, de novo com o Lucas Paquetá. Gabriel Martinelli escolhido, o Danilo segue, pelo menos a princípio, no banco de reservas. A sua análise, Flávio? Eu acho que a gente às vezes subestima o Martinelli, né? Toda vez que ele entra, ele vai bem, ele foi muito bem no jogo. Ele se adaptou bem àquela parte mais centralizada do campo, se posicionou para fazer o gol, fez o gol, é um jogador. Já na outra Copa ele já entrou, já fez gol também. Eu acho que é um jogador que está bem tarimbado para uma partida desse nível. O Danilo, toda vez que entrou, foi bem, mas até a experiência mais, né, do Martinelli pode pesar. E o Martinelli joga com o Odegaard, né? Quer dizer, de repente vai fazer diferença? Não sei. Mas ele conhece o Odegaard um pouquinho mais que o Danilo Santos. Então pode ser uma coisa assim que você pode até usar a seu favor. Eu, se fosse o Ancelotti, acredito que ele tenha feito isso, embora ele conheça bem, todo mundo conhece o sistema do Odegaard jogar, mas de repente algum detalhezinho de vestiário, alguma coisa, o Martinelli pode até ter ajudado, né? Porque é um jogador especial. E o Gabriel Magalhães também, né? Joga com ele. São jogadores que podem, de repente, ajudar nessa forma de tentar parar o cérebro do time da Noruega. Acho que ter o Martinelli ali, acho que fica. Eu gosto mais. O time fica mais encorpado com a presença do Martinelli. Perde um pouquinho de marcação, mas ele ganha em força.